celtas, eles acreditavam que esse dia, a noite deste dia, era uma noite mágica. Porque o véu que separava o mundo material do mundo espiritual, ele encontrava-se mais finos e os mundos se fundiam, conforme a luz do sol abaixava e o crepúsculo chegava. Por esse motivo, eles acreditavam que era uma boa época para contato com outras realidades e dimensões. Então, as fantasias se davam, aquelas roupas, aquelas que as crianças usam, era para que a gente se confundisse com os espíritos que vinham naquela transição, naquele baixar do sol. Então, se vestia com aquelas roupas para se confundir com os espíritos maus, né? Os irlandeses trouxeram isso para os Estados Unidos em 1500, 1800, mais ou menos. E essa abóbora que se usa não era uma abóbora, era um nabo. Aquela abóbora, ela se chama abóbora de Jack. E Jack era um bêbado que resolveu fazer um pacto com o demônio, porque ele queria viver mais, ele estava à beira da morte. E ele fez um pacto com o demônio, e que para que ele vivesse mais, ele ficou num limbo. E aí o demônio deu uma brasa para ele iluminasse, porque vale salientar que essa palavra, esse Shamhai aí, ele significa sem luz. Então ele precisava andar com essa brasa, com essa lanterna, e lá na Irlanda a abóbora não era comum, então ele botou num nabo e ele iluminava o caminho dele com um nabo. Quando os irlandeses chegaram, né, por causa da fome, eles migraram lá para os Estados Unidos, e lá a abóbora era mais abundante, eles tinham mais abóbora do que nabo. Então quando ele puxou, porque inclusive o nome, ele tem uma tradução que seria a data, o Halloween, né? É Hallow, que antigamente falava santo, e eu acho que é dia antes, véspera, alguma coisa assim, que quando você junta os nomes, Halloween seria o dia de todos os santos, porque se comemora na véspera. O dia das bruxas tinha duas comemorações, se comemorava em abril e se comemorava em outubro. Justamente no dia 31, então você vai abrir a internet e você vai achar um monte de explicação por que se comemora. E na verdade, como que a gente vai saber? A gente sabe mais ou menos como veio, que era dos celtas, que os irlandeses trouxeram para os Estados Unidos, que foi para o Reino Unido, que chegou no Brasil com mais força por volta do ano 2000. É isso que a gente sabe. Agora tá certo. E a gente, aí cada um faz sua reflexão. Eu acredito, eu sou cristã. Eu não só digo, mas eu tento viver uma vida cristã. Eu acredito num Deus vivo que mandou o Filho dele, Jesus, para que eu tivesse vida em abundância. E eu só vou dizer para vocês como eu me senti no dia que a minha mãe teve leucemia, que eu visitei a minha mãe no hospital e que eu cheguei na escola para pegar os meus filhos e as crianças estavam fantasiadas do jeito que eu deixei a minha mãe no leito do hospital. É muito duro. É muito forte. Meus filhos nunca participaram do Halloween. Quando a minha mãe estava doente, eu não tinha com quem deixar os meus filhos para passar o dia com ela no hospital. Então, nesse dia em especial, eu precisei deixar eles na escola. E eles não participaram de nada, eles não foram fantasiados, é uma escola que tinha uma cultura muito forte do Halloween, eles não saíram pela rua pedindo doce. Nome, era a mesma escola da minha filha. E lá tinha uma cultura muito forte e eles não iam, a escola já sabia e a escola sempre aceitou isso. Se comemora. Então, no dia 31, os meus filhos nunca iam assistir aula, só que nesse dia eu não tinha com quem deixar, minha mãe estava internada. E eu tive que deixar os meus filhos na escola. E eu nunca mais tinha entrado numa escola, e lá era forte, tinha caixão, era uma comemoração mesmo, assim, a escola respirava Halloween durante muito tempo. E quando eu fui pegar o meu filho, veio uma filha de uma amiga minha e veio me abraçar. A menina estava de olheira, a menina estava com os cabelos tudo, e eu comecei a chorar porque eu tinha deixado a minha mãe no hospital daquela forma como aquela criança estava fantasiada. E eu disse pra mãe dela, e eu comecei a chorar, e ela perguntou, e eu contei. Então, só que naquele dia eu tava vivendo isso, mas mesmo antes de viver isso, eu sempre tive a percepção, eu não quero me confundir com os demônios. Muito pelo contrário, eu sou cristã, e como cristã, eu quero ser luz. Então, eu não posso me misturar, eu não acho. Isso é a minha opinião. Antes de falar aqui, antes de pesquisar os dados, eu escutei padres e pastores. E eu escutei o sim e o não dos dois lados. Eu escutei padres que dizem, leve seu filho, não tem problema nenhum, é uma tradição, é cultural. E eu escutei padres dizendo, não leve seu filho. Eu escutei pastores dizendo, leve seu filho para a escola para comemorar. E eu ouvi pastores dizendo, não leve. Eu não gosto de brincar com o mundo espiritual. Ele é real, ele existe. E eu não concordo. Eu acho que expor os nossos filhos a isso
no livro de Filipenses, Paulo, que para mim é um dos homens mais inteligentes que já escreveu, e ele diz, né, tudo que for verdadeiro, que for digno, que for de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, amável, de boa fama e tiver alguma virtude ou algo de valor que habita os seus pensamentos, que habita o seu dia a dia. João diz no Evangelho que Cristo veio ao mundo para que a gente viva e para que a gente viva em abundância. A gente agradece, eu agradeço a Deus todos os dias, peço para Ele saúde. Eu não tenho coragem de fantasiar o meu filho escorrendo sangue pela boca. Não, é brincadeira. Então viva numa brincadeira. Mas o mundo espiritual, ele existe, ele é de verdade. Então eu não acho... Abigail é radical. Nesse ponto eu sou. Eu não negocio a minha vida cristã.